Muitíssimo obrigada por você ter aceito o nosso convite, Jean. Imagina, eu fico lisonjeado com o convite, Regina. Obrigado Jean, mesmo. você sempre foi diferente. Era de uma família paupérrima e resolveu ser professor universitário. Já não era muita audácia? Eu costumo dizer que eu sou uma exceção à regra, né? O nosso país, o Estado brasileiro tem uma dívida muito grande com a sua população, né? Nós temos ainda uma população muito grande de pessoas que vivem na miséria, que não têm acesso à educação de qualidade e essas pessoas acabam reproduzindo a pobreza, né? Então, eu sou uma exceção. Eu e minha família toda, nós somos uma exceção e nós somos uma exceção graças à educação. Eu costumo dizer, duas coisas foram fundamentais para a transformação da nossa vida. O nosso engajamento na igreja, né? No movimento da pastoral, nas comunidades eclesiais de base e o meu interesse pelo conhecimento. Eu sempre quis estudar, sempre gostei. Era uma sede sua ou era da sua família? Sua família incentivou? Era uma sede minha. Meus pais são semi-analfabetos. Meu pai já faleceu em 2001. Minha mãe é semi-analfabeta e tal. Eu não tinha referências em casa. Eu tinha um tio, na verdade, Gilberto, que gostava muito de ler, assim. E ele talvez seja uma referência da leitura, de alguém que por conta de ver que ele gostava de ler, eu tenha me interessado pelos livros. Mas eu digo que a grande vontade de conhecimento, quem me despertou foi a igreja. Foi, de fato, o fato de ter participado das comunidades eclesiais de base lá em Alagoinhas. Tá. E eu acredito que só a educação pode mudar a história de um indivíduo e a história de um país. Acho também, também. Acho que o nosso país, assim, as políticas públicas têm que garantir acesso à alimentação. Gente passando fome é um escândalo. Acesso à saúde é fundamental, mas acesso à educação de qualidade, esse eu acho que é uma dívida. Porque só investindo em educação de qualidade, aí quando eu digo educação de qualidade, eu falo não só de escolas, de multiplicar escolas, mas pagar bem aos professores, né, garantir aos alunos o direito à diversidade, por exemplo, à pluralidade, isso é fundamental. Eu acho que só uma educação de qualidade pode fazer desse país, de fato, uma grande potência. Bom, eu concordo plenamente. Você já era um professor universitário quando se candidatou ao BBB. Por que você foi para o BBB, Jean? Olha, porque... É tranquilo para você falar sobre isso? Super tranquilo, não tem problema nenhum. Eu tenho um orgulho do que aconteceu comigo e o que eu fiz no Big Brother, né? Exatamente. Eu acho que eu ajudei indiretamente a vida de muita gente ali, né? Com a maneira orgulhosa com que eu tinha da minha orientação sexual, da minha origem nordestina, baiana, né? O orgulho que eu tinha de ser professor. Eu acho que isso ajudou muita gente, então eu tenho o maior orgulho de falar sobre isso. Mas eu fui para o programa porque eu já era professor universitário, já estava concluindo o meu mestrado na área de letras e linguísticas. Eu estudei narrativas de presidiários do Carandiru, daqui de São Paulo. E eu queria estudar o reality show, porque os reality shows começaram a fazer sucesso. E o Big Brother, em especial, estava mexendo com a cabeça de muitos brasileiros, né? Mais de 40 milhões de brasileiros paravam para ver esse programa. E eu tinha um interesse acadêmico no programa, né? E eu falei, bom, vou me inscrever, porque uma das etapas para estudar o programa é conhecê-lo de dentro, como é que ele é organizado, né? E eu me inscrevi mesmo correndo todos os riscos que é um professor universitário, jornalista, eu tinha um certo prestígio em Salvador, a minha carreira como jornalista, como professor, e participar de um reality show representava um risco de perder esse prestígio. Eu ia perguntar isso. Não te criticaram, imagina? Você vai para um programa de televisão? Muito. Mas eu nunca tive medo da crítica, porque como eu venho da pobreza, da camada pobre da população, essa camada pobre da população, ela não tem acesso a bens de consumo de elite, o que a gente pode dizer de elite, né? Ela tem que viver com o entretenimento que a televisão dá a ela. Então eu consumi televisão a minha vida inteira, a minha infância, quer dizer, minha casa teve televisão a partir dos 12 anos. Quando eu estava com 12 anos, meu pai comprou uma TV de válvula. E era a coisa mais importante dentro de casa, exatamente. Ele comprou essa TV, a partir daí eu sempre assisti TV, porque era o que eu tinha acesso, TV e rádio, né? Rádio AM, FM. Então, eu nunca tive medo da cultura de massa. Eu não sou do tipo de pessoa que demoniza o consumo dos pobres, né? Que inferioriza os pobres a partir do consumo deles. Eu acho que os pobres podem consumir isso e podem consumir outras coisas também. Sem dúvida. Tem uma frase do Gilberto Gil que ele diz assim, o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. O ideal é isso, é não fazer julgamentos desse tipo, né, em torno do consumo cultural dos pobres, mas permitir o acesso também dos pobres à cultura. Então só para concluir, o meu interesse no BBB foi esse. E aí acabou que saiu do meu roteiro, porque eu acabei me tornando uma figura querida. A vida surpreendente, maravilhosa. E aí não seguiu o script que você fez? Não seguiu, Regina. Olha, eu achava que eu ia sair na segunda, terceira semana, assim. Achava que eu não tinha um perfil de vencedor.
achava que eu ia sair muito cedo. Jamais imaginei que meu carisma, que funcionava para a sala de aula, fosse funcionar para o Brasil inteiro. E como funcionou? E aí eu ganhei o programa, ou seja, foi um legado que eu tive que lidar depois, né? Porque eu achava que eu ia sair e voltar para a sala de aula. Eu não sabia como é que funcionava. Que você saía, se tornava uma celebridade. De fato, eu estou sendo muito honesto. Eu não sabia que a relação da audiência com os participantes era essa e tal. E isso me assustou um pouco e eu decidi fazer um movimento de retirada, né, de saída desse universo. Muito corajoso das da sua parte, Jean, muito corajoso, porque eu imagino o quão tentador deve ser você se deixar seduzir por esse assédio, por essas facilidades, né, por essa sedução toda. Mas não me seduz. O que me seduz é o trabalho, sempre foi, e até por conta da minha história de vida. Ou seja, quem tem a minha história de vida não pode se seduzir com esse canto da sereia, né? Então eu fiz um movimento de voltar, botar minha vida no trilho dela, que o BBB tirou um pouco, né? Ele me desviou um pouco do trilho. Mas eu não desprezo, o legado foi de mais importante e eu fiz uma conexão entre a minha história de vida até ali e o que eu podia contribuir a partir daquele programa, né? Quanto tempo você levou? Porque você fez um momento de retirada, parou, pensou, centrou e voltou o mesmo, mas diferente. Pois né? é. Quanto tempo levou para você se organizar de novo? 2 anos. 2 anos? 2 anos, assim, porque eu saí, eu assinei um contrato com a Rede Globo, um contrato de jornalista, de repórter e autor-roteirista de um programa da casa. Trabalhei durante quase 2 anos lá e aí eu pedi para sair, eu pedi demissão, uma coisa absolutamente consensual entre a casa e a minha decisão, porque eu queria voltar para a sala de aula, eu queria voltar para a academia, eu queria botar minha vida nos trilhos, assim, de fato eu precisava desse tempo, o tempo necessário eu fiquei, depois eu me retirei e voltei para o ativismo. Em 2009 eu publiquei meu livro Tudo ao Mesmo Tempo Agora, que é um livro ativista em que eu reuni todos os meus escritos mais políticos. Voltei para o ativismo e aí veio o convite para vir candidato, né, da Heloísa Helena. Que hoje você é deputado federal pelo Rio de Janeiro. Pelo Rio de Janeiro. Eu nunca pensei em ser deputado, eu sempre atuei, né, como eu disse para você, eu venho do movimento pastoral, atuei no movimento LGBT quando eu cheguei em Salvador, a partir dos meus 21 anos. Sempre fui um ativista dos movimentos sociais, nunca me imaginei deputado federal. E mesmo quando eu voltei para o ativismo, eu não esperava vir deputado, mas aí eu conversando com uma amiga minha chamada Eunice, que é amiga da Heloísa Helena. Fez a ponte? Ela fez a ponte e a Heloísa falou, Jean, por que você não vem candidato? Eu acho que a política precisa... Você tinha medo de ser político? Eu tinha medo. Eu tinha medo porque há muito preconceito em relação à política, né? Muitos preconceitos e há muitos preconceitos com a minha participação no reality show, de achar que eu iria me aproveitar disso ou que eu não estava preparado para ocupar esse cargo. Ou que você não tinha o que dizer, o que falar e estava vindo na... O que é um preconceito bobo, né? Porque todo cidadão tem o direito de se candidatar, né? Independente do que ele faça. E a política não é propriedade dessas pessoas que estão sempre lá e nunca saem de lá, né? Que fazem do poder a sua morada e fazem do mandato capitanias hereditárias, porque depois de 3, 5, 6 mandatos eles colocam os filhos. Ou seja, a política é propriedade nossa. De nós, povo brasileiro, exatamente. Seja política institucional, seja política nos movimentos sociais, na sociedade civil organizada, em sindicatos, associações, a política é nossa e nós devemos participar da política se quisermos construir um mundo melhor. Não dá para fugir, né? Não dá. Não dá para dizer esse assunto não é meu, eu não gosto de política. Hipótese nenhuma. Por exemplo, você fez política hoje com um quadro maravilhoso, conduzido com a maior seriedade, com a maior sensibilidade em torno da questão da AIDS. É verdade, eu fiquei super emocionado com a maneira que você conduziu. Posso chamar você, né? Porque uma mulher bonita e jovem como muito você. Obrigada. Eu estou ficando encabulada de você me elogiar, Jean. Não, mas é verdade, você fez política, você levou informação a um número enorme de pessoas, porque se a AIDS ainda mata muita gente hoje no Brasil, é por conta da falta de informação. Sem dúvida. Muita gente desenvolve a síndrome para poder descobrir que está infectado pelo HIV, quando ela poderia evitar adoecer se ela fizesse o teste, tivesse mais informações, descobrisse que a AIDS não é uma doença de homossexuais, né? Eu queria chegar nessa questão, porque eu acho que falar de homofobia hoje é um assunto que diz respeito a todos nós. À medida que um pai tem a orelha decepada porque estava abraçando o seu filho, então esse é um assunto que diz respeito a todos nós, ao pai de família que está nos assistindo, à mãe de família que está nos... É um assunto que diz respeito a todos nós, não tem como fugir. Qual é o seu trabalho com relação a essa lei anti-homofobia, Jean? Olha, o projeto de lei complementar, o PLC 122, que por sinal vai ser votado na próxima semana... Vai ser votado na semana que vem? Na semana que vem, no Senado. Ele está no Senado, né? E o que a gente, aqui do lado de fora, pode fazer com relação a essa votação? Eu acho que nós podemos pressionar, mandando e-mails para a Câmara, ou
para o Senado. Funciona? Funciona sim, mandar e-mails para a Comissão de Direitos Humanos do Senado, para o senador Paulo Paim, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos, para a senadora Marta Suplicy, que é a relatora do projeto. Manda e-mail para eles dizendo, eu sou a favor, sou a favor, ou sou contra, eu espero enfim. que seja aprovado, porque... Tá. E não pode ser aprovado qualquer projeto, não. Tem que ser um projeto que, de fato, enfrente a homofobia. A homofobia, ela se expressa dessa maneira letal, violenta, que foi a agressão a esse pai, por exemplo, que teve a orelha decepada. Porque abraçou o filho. Mas a homofobia, ela age também de maneira mais sutil. Por exemplo, se o número de jovens entre 14 e 24 anos, o número de jovens infectados pelo HIV tem crescido nessa faixa etária, e jovens gays, é em parte por conta da homofobia. Por quê? Porque a homofobia destrói a relação de autoestima do jovem consigo mesmo. O jovem gay não tem modelos de afeto na publicidade, na TV. Ele não vê o beijo representado, o afeto. Então ele vai viver uma sexualidade clandestina. Portanto, sujeito, vulnerável ao risco de infecção. Então, a infecção, o crescimento da infecção por HIV entre jovens tem a ver com a homofobia. E a homofobia precisa ser enfrentada não só na sua expressão letal, mas também na sutileza. E aí é fundamental que o projeto de lei, que vai ser votado na próxima semana, enfrente a injúria homofóbica. A injúria homofóbica, aquela que o cara não precisa me bater, mas ele me injuria com palavras, com ofensa. Piadinhas, comentários, risinhos. Não que a gente vá punir isso, entendeu? Mas a lei pode enfrentar quer dizer, a lei pode transformar culturalmente esse estado de coisas, na medida em que ela vai punir a injúria expressa, por exemplo, em veículos públicos. Né? Mas isso não fere a liberdade de expressão? Porque eu já ouvi gente falar, mas eu não gosto, tenho o direito de me manifestar. Não, mas a pessoa tem todo o direito, não fere, ela não vai passar a amar homossexuais por causa da lei. Você compreendeu? Compreendi. Ninguém vai passar a amar homossexuais, nem ninguém vai ser obrigado a dizer ao seu filho que a homossexualidade é bacana. Ela só vai se conter publicamente na hora de expressar uma injúria contra o homossexual. Na hora de impedir, por exemplo, o homossexual de um acesso a direito. De expulsá-lo de shopping centers porque ele fez um carinho, entendeu? É na linha do que acontece com os negros. Pronto, você tocou no ponto, o ponto-chave é exatamente esse. É uma equiparação da homofobia ao racismo e ao antissemitismo. Tanto o antissemitismo, que é a discriminação aos judeus, né, ao povo judeu, tanto o antissemitismo quanto o racismo não foram erradicados da sociedade, eles continuam aí existindo. Sim. Porém, a lei é didática na medida em que a pessoa pensa duas vezes antes de expressar a injúria racista. Então, é como conviver de uma maneira mais civilizada e respeitosa. Respeitosa. Ninguém é obrigado a me amar, mas as pessoas não podem achar que eu sou destituído de direitos porque sou negro, porque sou deficiente, porque eu tenho alguma deficiência física, porque eu sou homossexual, porque eu sou indígena, porque eu sou mulher. A gente não pode esquecer que as mulheres ainda são muito discriminadas, né, no Brasil. E a prova da discriminação às mulheres são os baixos salários em relação, no mesmo cargo. Os mesmos cargos, as mulheres ganham menos. Ganham menos que os homens. Então, só para a gente ver que o enfrentamento da homofobia é nosso, é de todos nós, né? Preciso encerrar. Que pena. Uma pena. Que pena, Prazer Jean. olhar para você e falar com você. Muitíssimo obrigado por conversar com você. Eu tenho certeza que você inspirou muita gente. Obrigado, Não Gina. só no Big Brother, mas aqui também no Manhã Maior. Obrigada.